Eu bato 250 nesse carro. A sensação que parece que vai voar tudo. Era o único Fiat que andava em Interlagos na época. E tirava meus pega na marginal, né? Eu achei esses motores do Linea 1.9 na caixa. Mas isso há quantos anos atrás? 37 anos atrás. Para-choque do Uno R, né? Você que está assistindo o canal 7008 já teve um desse aqui no carro. Agora você vai desbloquear comigo a memória. Em 90, eu já tinha engrenagem de dente reto. São customizações de época, né? Vale lembrar que a gente está falando isso há 30 e poucos anos. 7 anos. 37 anos atrás. Cortava a mola, esquentava a mola. Sim. A grade é uma grade esportiva que tinha na época. Pessoal, por foto ou vídeo, vocês não vão conseguir entender como que esse carro está restaurado. Na época, isso daí só quem tinha mesmo era os playboys, né? A gente tava na Praça Pan-Americana, na Wells lá, entrava na lanchonete com a bandeja na mão, com o tojo embaixo. Pô, a gente se achava o máximo, né? Ah, andava com na bandejinha, porque você segurava na alça. Isso, e o tojo pregado embaixo. E a gente tirava os pega, né? Mas não fazia arruaça, né? Salve, salve 7.000 sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal 7.008, aquele vídeo noturno aqui em Barueri, no evento Orra. Galera, o proprietário deste prêmio aqui, ó, já é conhecido no canal porque eu fiz uma matéria exatamente aqui, no outro mês, de um Fusca, que ele resgatou, um Fusca que ele aprendeu a dirigir, tudo. Se você não conhece ainda a história, vale a pena você conferir. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você assistir. E ele também, ele é dos meus. Esse cara é dos meus. Ele gosta de resgatar memórias. Este prêmio aqui também tem uma história com ele lá no passado e ele comprou um exemplar e resgatou essa memória e caracterizou exatamente do jeito que era o prêmio dele na época. Vamos fazer o seguinte? Vamos contar essa história com ele. Aquela ideia legal para trocar. Vamos conhecer todo esse projeto aqui, ó, motorzão da hora, carrinho filé. Rapaziada, esse aqui é dos nossos. Vamos nessa. Seja bem-vindo novamente. E aí, meu? Se apresenta para quem não te conhece ainda. Para quem não me conhece, sou Tonhão de Osasco. Estou com 64 anos, né? E venho resgatando daquilo que eu gosto, né? São os carros. Tonhão de Osasco, que já é figura carimbada no canal 7.008. Gostou do vídeo do Fusca? Adorei. Foi legal a recordação, né? Muito boa. É legal essas recordações, a gente gosta muito de contar história aqui no canal 7.008. E, Tonhão, você é um dos caras que tem muita história para contar e isso é muito legal. Isso é muito bacana. Tonhão, vamos falar o seguinte então, explica para mim que história é essa de você fazer um resgate desse prêmio aqui que te leva ao passado. Como que é isso? Bom, minha mulher estava grávida, isso em 86, e eu comprei o Fiat Prêmio para ela. E ela ganhou o neném, era um prêmio igualzinho esse, bege, um CS, todinho original. Ela ganhou o neném, aí não quis mais dirigir, e eu peguei e falei, eu tinha um Opala, eu falei, vou ficar com ele. Vendi o Opala, fiquei com ele. Aí comecei a andar com o carro, eu achei que o carro era 1300, fraquinho. Aí comecei a fazer umas ideias aí, começamos a mexer no carro e aí foi para muita coisa. Fiz prova de arrancada com ele e aí eu falei, vou resgatar um. Mas isso há quantos anos atrás? 37 anos atrás. Você participava de prova de arrancada com o prêmio? Com o prêmio. Ele tinha duas Weber 40 deitada, câmbio trabalhado, o motor era todo trabalhado. E era o único Fiat que andava em Interlagos na época. E tirava meus pega na marginal, né? De lei. Marginal, Episódio. Sim, Episódio. A Raia, o Pandoro. Eu pegava pra sair dar umas voltas e os caras sempre viam o carro, os caras colavam atrás e... Mas você era o que era conhecido então, que todo mundo comentava do Fiat Prêmio que passava na Raia? Na Raia. Era você na época? Era eu. Olha e, só. Puxei muito com o Opala 6 cilindros na época e não fazia feio não, viu? Os caras ficavam putos. Então assim, galera, pra você entender, ele tinha um exemplar, ele não conseguiu, não é o mesmo carro. Não é o mesmo. Né? Mas qual que foi a sua ideia então? Você comprou um no mesmo modelo e caracterizou exatamente igual? Eu tentei procurar ele, né? Não achei o carro. Aí eu falei, bom, vou procurar um prêmio para mim fazer. Eu achei esse aqui é 85. Eu achei ele, tava bom de lata, tudo. Eu falei, paguei 5 mil reais no carro, falei, vou fazer o carro. Aí desmontamos ele, descascamos ele
tiramos toda a tinta, desmontamos o carro todinho, mecânica, tudo, aí fizemos uma funilaria. Do zero? Do zero. Aí a ideia era pôr o motor do Maré, o 5 cilindros. Mas aí ia mexer muito com a estrutura do carro, né? Aí foi, eu achei esses motores do Linea 1.9 na caixa. Nossa, então vamos já aí aqui, eu ó. Falei, já que você entrou no assunto, vamos já, explica um pouquinho desse motor. Então, você achou na caixa? Achei na caixa esse motor do Linea. Aí eu comprei o motor, paguei barato, o motor não foi caro, com nota fiscal e tudo. E aí veio a ideia de turbinar, eu ia fazer aspirado, mas eu falei, pô, eu nunca tive carro turbo, vamos fazer um turbinado. Aí fizemos eles, começamos a fazer aí. Você comprou, adaptação. Você comprou zero o motor? O motor não mexi, ele, do jeito que ele veio, lacrado na caixa, ele tá. Eu não abri o motor, nada. E como que foi para fazer essa adaptação para caber aqui no cofre? Deu muito trampo ou foi simples? Deu trabalho, sim, deu trabalho, porque tem que fazer o suporte coxinha, adaptação aqui na frente, né? O câmbio já é do Palio 16 válvulas, né? Então ainda deu pra... Sim. Foi fácil. Eu percebi que ele ficou bem para frente. Ele ficou bem para frente, por causa justamente da turbina e o motor que é grande, né? Sim. Aí os caras falaram, esse carro não faz curva, esse carro é bom para arrancar. Pô, eu ando na Raposo, cara, eu faço curva direto, não tem essa. E eu ando só com o pé embaixo, eu não sei andar devagar. Minha mulher fica puta comigo. Você não consegue andar devagar, eu não consigo. É dos nossos. Mas ele é forjadão ou tá original? Não, é original. Eu vou fazer ele forjado, mas não, aqui eu ando com meio quilo de pressão. Tá? Eu quero fazer um forjado, mas não vou andar com muita pressão, porque o carro não tem chão para isso. Sim. Tá? Então é mais para resistência mesmo, porque eu bato 250 nesse carro. Olha então aí. dá a sensação que parece que vai voar tudo, porque o carro é leve demais. Conforme mais potência, tem que ir preparando vários setores do carro, né? Vai ali, começa ali, motorzão, depois vem suspensão, aí depois vem câmbio e assim vai, né? E aí, como eu tinha muita história com o prêmio, né? Como você falou, o Rhapsody, eu passava lá, fazia muita graça lá. Aí eu veio essa ideia de estar restaurando todinho como era da época. Você achou as rodas também, igual você tinha? Achei igualzinha. Retrovisor, hoje muita gente torce o nariz, pô, não sei o que, mas é do Santana. E na época era assim? Era assim na época, tinha isso também. Eu coloquei o retrovisor de Santana, porque o original é ruim, né? E eu falei, dá certinho, eu falei, vou colocar esse retrovisor. E ficou graça. Na época, muita gente usou. Muita gente usava esse tipo de retrovisor. São customizações de época, né? Vale lembrar que a gente está falando isso há 30 e poucos anos. 7 anos. 37 anos atrás. Cortava a mola, esquentava a mola. Sim. Era o que tinha de melhor na época. Aí coloquei a moldura do R, né? Que isso daqui já é de fibra, não achei original. Aí fiz uma cópia igual, até o radiador. Tem o radiador, na época também tinha. Para-choque do Uno R, né? Você colocou o para-choque do R aqui. O para-choque do Uno R mesmo. A grade é uma grade esportiva que tinha na época. Né? Eu coloquei, eu fiz o carro igual, uma cópia igual. Mas e essa grade, como você achou fácil? Como que é? É Mercado Livre, cara. Fui procurando e... Conseguiu? Consegui. E aí você comentou das rodas, de que carro que equipa ela? Você sabe? Não, essa é uma época que tinha a roda do Rodão. Nossa, Rodão! Rodão. Nossa, agora você desbloqueou um takezinho. Santa Amaro. Você desbloqueou. Santa Amaro. Cara, Rodão, velho. Ô, pessoal, quem tá assistindo a gente aí, quem lembra dessa loja? Agora você desbloqueou a memória, hein, meu? Cara, que desbloqueio. Tinha lá na Avenida Santa Amaro. Mas como é que você conseguiu achar? Na verdade, o mecânico que faz o serviço para mim, ele tinha esse jogo. Ele achou e me passou para mim essas rodas. Eu tava procurando, não achava. E a furação dela era diferente, tinha que fazer mudança da furação. Mas deu certinho, era o 14, como era da época mesmo, né? Sim. E combina muito com o carro, né? Combina muito com o carro. Uma roda que tinha na época, era poucos, né? A gente não tinha muita opção na época, né? Sim. Vamos pra traseira aqui. Teve alguma modificação aqui atrás ou tá tudo originalzinho? Oi? Teve alguma modificação aqui atrás aqui ou tá tudo originalzinho aqui? Tá tudo original. Fecho de mola, né? A frente é rosca. Né? O carro, a traseira, você tá vendo lanterna, fumê. É do mesmo jeito da época. Aqui tem o porta-malas, o cash tank tá ali, né? Cara, que brinco que é esse carro. Ele tá muito perfeito. A bateria tá aqui também. Pessoal, por foto ou vídeo, vocês não vão conseguir entender como que esse carro tá restaurado.
Tá muito perfeito. Agora, vamos desbloquear mais uma memória pra galera? Vamos. Vai ali no motorista que eu vou no passageiro, porque você vai me explicar. Olha só isso aqui, gente. Atenção, meus amigos. Você que está assistindo o canal 768 já teve um desse aqui no carro. Agora você vai desbloquear comigo a memória. Amigo, explica pra mim. Esse é um Pioneer KP500. Não, e funciona ainda. Funciona. Olha isso aqui, gente. Esse aqui marcou a época, né? É, da época. Isso daí só quem tinha mesmo era os Playboy, né? Que era um som caro na época, né? Era os Playboy, né? Era os Playboy. Que da hora, cara. Olha só isso aqui, gente. E na época a gente colocava na bandeja, né? A gente tava na Praça Pan-Americana, na Wells lá, entrava na lanchonete com a bandeja na mão, com o tojo embaixo. Pô, a gente se achava o máximo, né? Ah, é? Andava com... na bandejinha, porque você segurava na alça. Isso, e o tojo pregado embaixo. Então era o máximo, né? A gente ia na lanchonete comer um lanche com o tojo, com o som na mão. Era o máximo. Você vê como que é as coisas, né, cara? Era um kit, vamos dizer assim, um kit ostentação, da época. Isso mesmo. Né, assim, automotivo. O cara batia o olho, via você lá com a bandejinha, falava, cara, esse aí é Playboy. Que bacana. É muito legal desbloquear essas memórias, porque eu tenho certeza que alguém que está assistindo o canal aqui já vivenciou ou presenciou uma cena como essa. Muitos amigos meus que viram já no outros vídeos, eles lembram do carro e falam, meu, é o mesmo carro. É o mesmo carro. Então tem muita memória isso daqui, né, pra mim. Eu andava com meu filho no banquinho atrás, meu filho mais velho, e às vezes eu passava num comando na Praça Pan-Americana, a polícia me via, eles olhavam pra mim e faziam assim pra mim, cai fora, que sabia que eu tava com criança. Uhum. E a gente tirava os pega, né, mas não fazia arruaça, né? Sim. Então, de boa, os guardas via a gente liberava. E que mais que teve de alteração aqui? Então você anda de FT 450? É. Ó, colocou aqui a widezinha. O que mais que você colocou aqui? Aqui mesmo, aqui o painel tá original, né? Não tem nada. Os tecidos do banco, o banco era de vinil, procurei fazer igual da época mesmo. E deu trabalho para fazer, é igualzinho da época, tá? Com os bancos vazados, que na época tinha, né? Eu coloquei na época também, né? Que era coisa de moda, né? Esse que é o legal, você fez um resgate nostálgico, não é o mesmo carro, mas você conseguiu fazer um resgate nostálgico. E quando você tá dentro desse carro, chegou algum momento você viajar no tempo, assim, você chegar mas sempre, como que é isso? Sempre, como que é quando você entra aqui? Sempre viajo no tempo com ele. Eu pego, às vezes, domingo, vou dar um rolê na Bandeirantes, cara. Putz, isso daí já vem as lembranças dos pegas, aquelas emoções que... Porque os caras falam, pô, esse carro é aquela propaganda do Fiat com uma flecha, não sei se chegou, do Uno R. E os caras vinham tirar um barato de mim, né? Uhum. Mas quando a gente puxava na marginal, os caras... Porra, é foda, o carro anda. Os caras, aí puxava com os Pointer, com o GTI, aí já eram os carros mais dos Playboy mesmo. Uhum. Mas era Fiat, ninguém botava fé, né, meu? Então os caras torcem o nariz porque é Fiat, né? Mas era o que tinha na época e eu fiz o que pôde fazer. Mas a Fiat dá uma preparação sensacional. Então, os argentinos que nos digam, né? Eu tinha amizade muito com o dono da Milano, da Fiat Milano, que era lá na concessionária, na Vital Brasil. E ele tinha uns carros de corrida na época, né? E ele parou e eu tinha muita amizade com ele. Ele falou, meu, eu tenho uma caixa lá, de peças lá do carro, vai lá e pega. Olha isso. Eu peguei, fui com um caminhãozinho que eu tinha, carreguei tudo, levei tudo embora. Em 90, eu já tinha engrenagem de dente reto no câmbio, que na época ainda estava surgindo, eu já tinha. E o meu câmbio subiava. Eu tinha uns amigos que andavam comigo, mas essa porra não tem final. Porque ele gritava e o carro ia embora, sabe? Ia até onde o motor levava. Então eu já tinha os dentes retos. Isso em 90. Era uma época que começou a aparecer depois. Eu já tinha. Eu tinha os pistão que ele me arrumou. Era o comando, o cabeçote. Eu tinha um comando muito bravo. Porque tinha uma época, uma vez, uma história, né? Eu estava na Pandoro e veio um cara de Jundiaí, um Uno branco saindo na revista 4 Rodas. E eu estava encostado no carro. Aí os caras vieram e falaram, o cara quer puxar com você. Você vai? Eu falei, vou. Mas ele quer que você abra o capô para você ver, porque ele quer ver o motor. Que falaram que tem motor de 6 cilindros aí dentro. Que o barulho era igualzinho ao Opala 6 cilindros baralhando. Baralhava legal.
Aí eu falei, não, meu, não tem nada a ver, pô, é motor de Fiat. É, que isso aqui. Aí os amigos falaram, abre. Eu peguei e abri, o cara olhou assim, não botou fé. Ele falou, pô, é motor de Fiat, é original, ainda 1300. Eu falei, é o bloco do Fiat, só que é um motor muito mexido. Aí nós fomos puxar, ele já era turbo, aquele Uno do rapaz. Não deu nem pra graça. Não deu nem pro cheiro. Não deu nem pro cheiro. Só viu no retrovisor. Será que o Tonhão tem história, rapaziada? Hã? Aí te falo, isso que é legal, cara, é isso que a 768 procura. É isso que eu sempre procuro, carros com história. Tonhão, o que você pode falar para essa galera que está assistindo, principalmente para essa juventude que está hoje aí, ó, que está customizando os carros e tal, o que você tem para falar para essa galera hoje com a sua experiência, assim, de customizador, um cara que veio lá das antigas customizando carro, que já viveu tantas vertentes, assim, da customização. O que você tem para falar para a galera? Cara, o que eu vejo hoje a molecada gosta de escapamento estourar, ratatá aí, né? Tá ouvindo aí, barulho. Só foi falar. Tá vendo? Eles gostam disso. Na época nossa a gente não gostava, gostava de acelerar, né? E hoje a turma gosta de fazer barulho, né? Então, eu acho assim, é menos é mais pra mim. Eu sempre pensei assim, é menos é mais. Não adianta você carregar um monte de coisa no carro, pôr LED, fazer isso, tudo aquilo, que eu acho que fica demais o carro, né? Então, é um sonho. É como eu falei do Fusca, eu tinha um projeto na minha cabeça, e desse aqui eu já tinha esse projeto, né? Eu passei por ele, né? Então, vale a pena você fazer aquilo que você gosta de fazer, é bacana, tá? Isso traz um prazer, né, pra gente, né? E a emoção de estar dirigindo, né? E história para contar. Olha, se nós formos para conversar aqui, nós vamos passar a noite inteira aqui, vou contar muita história do carro que eu tive com esse carro. Porque eu tinha um Opala 6 cilindros e eu tinha ele. Meu, pra mim isso daqui era o que era o top pra mim. O Opala era Opala, mas pra mim isso daqui era... Você dirigir aqui, andar, que nem tá agora, que você põe uma segunda, começa a carregar, cantar pneu, você mete a terceira, começa a cantar pneu. Meu, ele cresce muito rápido. Aí quando você vai, ele tá 250, você puta que pariu. Aí, então a emoção é muito grande, cara. Muito legal. É demais. Tonhão, eu espero poder depois contar então uma nova história com o seu novo carro, você tem mais carros, né? Então eu quero poder te convidar a voltar um dia aqui com outro carro pra gente contar mais essa história aí pra galera. O pessoal gostou de você pra caramba no vídeo, cara. Então, eu tenho uma Ranger que foi minha há 12 anos atrás, eu tô com ela, restaurei ela de novo pra você ver, você vai gostar. Legal. Então na próxima nós vamos mostrar ela também. Legal. Que legal. Ó, esse Tonhão aqui, ele é dos nossos e ele resgata os carros, rapaziada. Não acha o carro que era o real, mas ele faz uma réplica idêntica. Esse cara aqui, ó, é o mecânico, o Alexandre. Eu quando tinha um carro, há 37 anos, ele tinha 11 anos. E ele era fissurado por carro. E eu levava numa oficina e ele sempre ia lá. Ele conta a história aí. Eu escutava, eu passava para ir para a escola, né, de manhã e ficava escutando aquela ressonância de escapamento de motor, sabe, no condomínio, né? Falei, meu, que carro é esse, né, cara? Aí eu via ele saindo, eu falei, não é possível que é esse carro. Não dá para acreditar que é esse barulho, um prêmio, né? Aí, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar na oficina do Roberto Saudoso, Roberto e Guatemi, e ele que fazia o carro lá. Aí, desde então, a gente tem amizade e deu a oportunidade para montar o carro, né? Quando eu montei o Opala, ele que montou para mim. Eu fiquei um tempo afastado, porque eu não mexi mais com carro, aí eu falei, vou começar a mexer de novo. Aí eu procurei ele, aí ele falou, faça o Opala. Aí quando ele fez o Opala, eu falei, Alexandre, tô com a ideia de fazer o prêmio. Ele falou, sério, você vai fazer o prêmio? Eu falei, vou fazer um prêmio igual, porque eu não achei, eu vou fazer um igual. E foi aí que nós começamos. E ele ficou empolgado, quis fazer. Como que é isso pra você? Cara, é muito louco, né, cara? É um negócio assim que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia conseguir construir de novo o carro, né? E ele deu carta branca para fazer o que eu, né, de parte de motor. Aí eu falei, bom, você nunca teve um carro turbo, então vamos fazer um turbo? Não, vamos fazer um turbo. Então, beleza, vamos fazer. Aí começamos a pesquisar, ia ser Maré. Ia ser os 5 cilindros. Isso. Mas aí, muita adaptação. Aí ele achou esse motor e falou, não, beleza, vamos pôr ele. Aí, cara, é muito bom. É realização de um sonho, sabe, Ale? É muito. Se você fazer o que gosta... Realizou meu sonho e o sonho dele, né?
não tem preço, né? Fazer o que gosta, né? Tonhão, Falou, tamo junto. Obrigado. Saúde, prosperidade. Obrigado mais uma vez aí por tirar um tempinho aí para vir falar com a gente. E falou. Parabéns pela joia, rapaziada. Fiat Premio Turbo, motor do linha 1.9, motor do linha 1.9 que veio na caixa, velho. Na caixa. Olha isso aqui, que e a maravilha. G3 que fez, né? Mérito pro parceiro que ele manja muito, hein? O Alexandre aí da G3. Ô, Alexandre, um salve, cadê? Ah, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Parabéns de novo. Esse é o cara, viu, rapaziada? Esse é o cara. Todo detalhe que você tá vendo aí, aqui os suporte, embaixo, tudo, é tudo ele que faz. Foi tudo ele? A suspensão, tudo, é tudo ele que trabalha o carro para mim. Bom saber, porque tô precisando dos detalhezinhos lá, depois nós vamos conversar em off, viu? Que eu vou ver com você fazer esse trampo. Tá aí, rapaziada, então se você gostou desse vídeo, já estrala aquele like para fortalecer a nossa dedicação. E claro, o Tonhão merece, né? O cara tem uma bagagem aqui gigantesca, cara. Se a gente ficar aqui, vamos fazer um podcast com ele. Meu, ó, atenção, meu amigo aí, ó, ACF, Ricardinho ACF, a galera dos podcasts automotivos aí, convidem o Tonhão, porque esse aqui tem história para contar, meus parceiros. Eu não tenho podcast, então eu faço só aqui no vídeo, mas a galera do podcast aí pode convidar, vocês vão ter muita história para contar com o Tonhão. Beleza? Vamos lá, até a próxima. Até. Valeu, obrigado, Tonhão. YouTuber, tudo certinho com vocês, rapaziada? É com muita alegria que eu venho fazer esses stories pra vocês. Como sabem, a gente é apaixonado por carro, a gente é apaixonado por gravações e estamos prestes a realizar mais um sonho na nossa vida profissional. No final do ano agora, estamos planejando a nossa trip pro Japão, onde nós vamos realizar esse sonho de estar gravando o cenário automotivo japonês, rapaziada. A ideia é filmar o Salão de Tóquio e várias outras matérias. Então você que curte o nosso trabalho, curte a essência do canal 768 e quer ver esse conteúdo pelas nossas lentes, pode estar adquirindo um dos nossos produtos, que vai ser o cordão, o cheirinho, o nosso boné. 100% dessa venda aqui, rapaziada, adesivo, vai ser revertido para essa nossa viagem que a gente está programando. Então já compartilha com geral, compartilha com os amigos, que eu vou com certeza realizar esse sonho e você vai fazer parte dele também, adquirindo aí os produtos 7008, beleza? Vamos que vamos, vai dar tudo certo.